Reforma tributária, meu bem. Foi aprovada nos 2 turnos lá, o texto principal. Tem muitas ainda anomalias que devem ser discutidas, mas no entendimento meu, eu acho que foi um avanço. Agora deve ser discutido muitas coisas que para não rebater em alguns setores que podem pagar mais imposto. Você acha que lá no Senado vai haver essa mudança? Eu acho que o Senado o pessoal analisa mais, tem um critério mais técnico para ser devolvido para a Câmara. Você tem alguma informação sobre isso aí? Agora, no fim do recesso? Tenho. São duas coisas que serão revertidas lá no Senado. Eu tinha falado o deputado até Guilherme Shoa falou de uma das derrotas que a gente sofreu. Houve um destaque do Novo, né? E nesse destaque, porque na verdade a reforma tributária, ela veio para tentar acabar com aquela guerra fiscal que existia entre os estados e a diferença. E a gente teve um debate sobre isso, não sei se você lembra. Lembro, sim. E a disparidade entre o consumidor e quem fabrica, e onde se instala, e os incentivos para instalações e etc. Essa reforma tributária, a princípio, ela veio para trabalhar sobre imposto de serviços, né? Ela está sobre imposto de serviços. A maioria dela foi trabalhada esse imposto de serviços, que terão leis complementares que irão regulamentar. Então, o que a gente tem aqui é o texto frio da lei, né? A Constituição, a gente tem aqui o texto frio da lei. E isso aqui vai sendo aprimorado de acordo com as leis complementares que serão votadas no plenário. Acredito que vai haver uma mudança muito grande. Você tem uma ideia? O Banco Mundial fez uma pesquisa. Uma empresa brasileira, ela leva 1.958 horas para pagar tributos. A média de 190 países no mundo é 206 horas. Então você vê que existia uma teia de aranha entrelaçada no nosso país, existe ainda, né? Uma teia de aranha entrelaçada no nosso país, que dificulta muito o entendimento da tributação, que dificulta muito o que é sonegação, o que não é sonegação. As empresas têm que gastar um dinheiro e material humano gigante para que fique fiscalizando, para que ela não entre em processo de litígio com o fisco, né? Então, ela acredito que veio para avançar. A alíquota zero na cesta básica também foi um grande avanço. Alguns medicamentos também terão alíquota zero. E tem a alíquota reduzida em transporte público, serviço de saúde, educação, produtos agropecuários, que eu quero fazer um destaque nessa questão de produtos agropecuários. E partidos como o PSOL, partidos como o PT, partidos como o PCdoB, iriam supertributar a questão dos agrotóxicos, como se isso fosse resolver o problema mundial da natureza. Então, veja, é mais um paradoxo. A gente fica aqui no plenário, Jadiel, como você bem conhece, a gente fica aqui no plenário da Câmara, do Senado, e a gente começa a olhar cada coisa que eu fico tentando entender se realmente passa aquilo na cabeça do parlamentar, ou se é uma claque, entendeu? Ele está ali, eu vou fazer uma claque e vou dizer isso, mas no meu coração eu acho que eu estou errado falando isso. Eu penso dessa forma. Por quê? Não é a ideia dos caras. A agricultura brasileira, ela é uma das maiores do mundo. Ela é pujante. Ela equilibra a balança comercial nossa. Não existe nenhuma outra commodity que venha superar o agronegócio. Ele equilibra totalmente as nossas contas na questão da balança comercial. Então nós somos destaque no mundo, nós fazemos um papel necessário para que o mundo sobreviva. Vê bem a ideia. Nós precisamos, para que essa agricultura continue pujante e ela continue em alta produção e a gente continue a produzir a cada ano mais, certo? Nós temos alguns implementos, nós temos a utilização de alguns produtos químicos para combater as pragas, para beneficiamento de solo. Isso é normal no mundo inteiro. Chega aqui, esses partidos que têm essas ideias de PSOL, PCdoB,
apresentaram um destaque para que supertributasse o agrotóxico. Aí um quilo de feijão ia sair por 100 mil reais. Pronto, como se isso fosse resolver o problema da agricultura. O cara que está plantando, Jadiel, ele está exportando, ele tá nem aí para o consumo interno. Ele está exportando. Então, se vai o seguir... agronegócio, ele tem vida própria. É para fora. É para Tem fora. vida própria. Os caras têm vida própria. Eu canso de dizer isso aqui. A gente é regido pelo pequeno, médio e agricultura familiar, e quem abastece a gente nas nossas casas. Não abastece. Você vê a agricultura familiar, ela não tem a competência de abastecer o consumo interno. É um percentual pequeno. O pequeno agricultor, né, de 50, 100 hectares, que vai abastecendo a gente. Mas o agronegócio do sul do país, ele pega os grãos dele todinho e manda embora. Não, e outra, a agricultura familiar, ela não consegue suprir a necessidade do consumo interno. Claro, ela complementa coisas locais. A agricultura familiar, ela complementa o consumo local. É o cara de São Vicente do Ferro que vende, sei lá... ele está lá, que o cara leva... Ele planta lá e colhe 5 sacas de feijão, ele leva para a feira para vender e tal. Mas isso não quer dizer que isso vai alimentar o Pernambuco. A larga escala, todo mundo sabe que não é atendida. Não é. Produção de animais, nós temos confinamento aí com 300 mil bois. Claro. Entendeu? Eu acho que um confinamento maior que tiver em Pernambuco não tem 10 mil bois. Tem não, de jeito nenhum. Você entende como é que é. Então é isso que eu estou falando. Aí vem é a falta de sabedoria das coisas. Aí pega por não saber e nem ler. Isso eu estou falando para todos e é verdade mesmo. Tem coisas que são aberrantes, o irmão vai compreender para depois falar. Você tem razão, Isaac. Eu acho, sabe? E aí essa discussão pairou no plenário e foi um embate. Agora, a mais grave que eu achei de todas, né? A mais grave que eu achei de todas foi a permanência da isenção dos estados que compõem a Sudene e a Sudã, do Amazonas e a Sudene do Nordeste. Nós perdemos por um voto, tá? E o texto foi suprimido com os incentivos fiscais para as instalações das empresas. Isso gerou um desconforto jurídico, vai gerar um problema jurídico, porque as empresas que estão instaladas, elas foram num perfil X, e esse perfil, se não for revertido no Senado, vai para perfil Y, tá? E as empresas não vão querer mais se instalar no Nordeste. Vai embora, Eu li sua matéria na Economia da Folha de São Paulo mesmo, e o que você está falando tem razão. Isso tem que ser mudado no Senado. Claro, isso vai ter que ser mudado no Senado. Inclusive, Guilherme Show deu uma entrevista e ele vai partir para cima do Senado. Já conversou até com o Humberto Costa. Muito bem. Acredito que o Humberto Costa deve pilotar isso lá. Então você veja que, independente de partido, a gente tem que lutar por Pernambuco, pelo Nordeste. E eu falei com o Humberto, faz uns 15 dias, ele falando sobre isso, que ele disse, rapaz, isso aí vai ter que ser mudado, senão vai haver uma desmobilização e desindustrialização do Nordeste, que vivem mais. E quem então vai embora. Vai embora. A Fiat vai sair daí, a Itaipava, e tantas outras indústrias que foram para aí por conta do incentivo. Uma irresponsabilidade. Isso foi uma irresponsabilidade. E pasme você, perdemos por um voto. E pasme você, um deputado de Pernambuco votou contra. Um único deputado de Pernambuco votou contra. Fernando Monteiro. Fernando Monteiro votou contra. E por um voto, esse destaque passou e foi suprimido do texto. É bom que depois vai ser combate na sociedade se acontecer mudar. Eu acho que o povo tem que lembrar. Arthur Lira abdicou do direito de não votar do artigo regimental, que ele vota se quiser. E ele votou nessa votação desse destaque, Arthur Lira votou. Para você ver, houve uma mobilização geral para que isso passasse. Por quê? Os estados do Sul e Sudeste, lógico, eles têm que trabalhar em cima do que é melhor para eles. Claro. Então, existe uma diferença do incentivo da Sudene para o que os estados do Sul e Sudeste. Por isso que há uma maior interação das indústrias em partir para o Nordeste para se instalarem no Nordeste. Então, isso não passou por conta de um voto. Um único voto. Agora, foi para o Senado,
foi para o Senado e isso é uma pauta, inclusive o deputado teve com o presidente Lula e eu estava também lá no Palácio com a governadora Raquel Lira, quando ela foi assinar o empréstimo lá da Caixa Econômica de 1 bilhão. 900 milhões. Foi, não, 1 bilhão e 700. Ah, foi esse foi o anterior. Isso, 1 bilhão e 700. Eu estava eu estava nessa solenidade e na reunião o presidente Lula falou para todos que seria revertido isso. Queria trabalhar, o Palácio ia entrar ativamente nesse quesito da reforma tributária para reverter essa situação, porque o Nordeste iria perder muito e o que a gente além de não integrar mais ninguém, não ia ter interesse de nenhuma empresa se instalar lá, a gente ia perder as que a gente tem. É muito fácil a conta. Você vê o que a Ford fez. A Ford viu que o negócio não estava dando para ela, o que ela faz? Ela amarra a trouxinha, bota a viola no saco. As empresas querem lucro e acabou. Não tem conversinha. A verdade é essa. É a lucratividade. Pronto, a verdade é essa. Isaac, veja só, a empresa de Pernambuco, até hoje, né, não provocou o Fernando Monteiro para saber por que ele votou contra isso. Pois é. É um silêncio fiscal. Saiu uma nota em Ele prejudicou, aí tá uma notazinha fria, meia boca. E eu notei claramente que ele não sabia nem o que estava votando. Não participou de nada. Né? Ele prejudicou muito o nosso estado e o Nordeste. Sem sombra de dúvida, o Nordeste em peso. O Nordeste em peso. Agora, tem um outro quesito também que está numa discussão tensionada, né? É a questão do fundo constitucional aqui do DF, do Distrito Federal, né? Sim. Porque o fundo constitucional é quem paga a segurança e a saúde e a educação, né? Tanto é que a polícia mais bem paga do Brasil é daqui do Distrito Federal, porque quem paga é o fundo constitucional, né? E foi retirado esse fundo constitucional. E lá no Senado está havendo essa quebra de braço lá para tentar reintegrar novamente o fundo constitucional. Entendeu? Mas, Isaac, discussão boa, maravilhosa.